Alguma vez você já parou para pensar que os anjos, aqueles seres de luz que imaginamos tocando harpas nas nuvens, também são guerreiros formidáveis? Sim, guerreiros de uma força inimaginável, prontos para entrar em batalha quando a justiça divina assim o exige. Hoje, vamos mergulhar nas escrituras e tradições para desvendar um dos temas mais fascinantes e assustadores da teologia: a ira de Deus e o papel dos anjos como seus executores. Prepare-se para ver os anjos de uma maneira que você nunca viu antes. A Bíblia está repleta de passagens que descrevem anjos não apenas como mensageiros gentis, mas como instrumentos poderosos da vontade de Deus, especialmente quando se trata de julgamento. Pense no Êxodo, quando o anjo da morte passou pelo Egito, ou na destruição de Sodoma e Gomorra. Não eram atos de anjos rebeldes, mas sim ordens diretas do Criador, executadas com precisão celestial. A ira de Deus, nesse contexto, não é um capricho, mas uma resposta à persistente rebelião e maldade que corrompem a criação. E quem melhor para executar essa justiça do que seres que são a personificação da pureza e da obediência? Quando falamos de exércitos celestiais, não estamos usando apenas uma metáfora. Estamos falando de legiões, de multidões incontáveis de seres poderosos, organizados em uma hierarquia militar divina, prontos para a batalha final. O livro do Apocalipse nos dá vislumbres aterrorizantes dessa mobilização. Imagine o céu se abrindo, não para revelar um coro angelical, mas para liberar um exército liderado por arcanjos como Miguel, o grande comandante, cuja lança e espada não são símbolos, mas armas reais na guerra espiritual. Esses são os exércitos divinos, a força-tarefa de Deus mobilizada para o julgamento final. O momento em que a paciência divina se esgota e a justiça precisa ser servida. É um pensamento que nos enche de temor e reverência. A mesma mão que criou as estrelas e nos deu o fôlego da vida pode convocar uma força capaz de abalar os fundamentos do universo. Isso nos lembra da dualidade da natureza divina, um amor infinito, mas também uma justiça implacável. Os anjos são o reflexo perfeito dessa dualidade. Eles servem com amor e protegem com fervor, mas também executam o julgamento com uma eficiência que não hesita. São a garantia de que, no final, o bem triunfará e o mal será definitivamente derrotado. Então, como é quando os anjos realmente atacam? Esqueça a imagem de querubins com bochechas rosadas. As descrições bíblicas pintam um quadro muito mais intenso e, francamente, aterrorizante. Falamos de seres cuja simples presença pode fazer homens fortes caírem como mortos. Falamos de espadas flamejantes, de pragas liberadas sobre os inimigos de Deus e de uma fúria que reflete a santidade ofendida do Criador. A fúria dos guerreiros de Deus não é movida por ódio ou raiva pessoal, mas por um zelo puro pela justiça e pela ordem divina. Pense na história de Senaqueribe, rei da Assíria, que zombou do Deus de Israel. Durante a noite, um único anjo do Senhor desceu e eliminou 185.000 soldados de seu exército. Um único anjo. Agora, multiplique esse poder por legiões incontáveis. A escala é incompreensível para a nossa mente mortal. Quando os anjos atacam, é um evento cósmico. É a manifestação física do poder de Deus. Uma demonstração de que nenhuma força terrena ou demoníaca pode se opor à sua vontade soberana. Essa fúria aterrorizante serve a um propósito maior: purificar a criação da corrupção do pecado e restaurar a ordem estabelecida por Deus desde o princípio. Não é uma violência gratuita, mas uma cirurgia cósmica necessária para remover o câncer do mal que ameaça consumir tudo. A imagem do anjo guerreiro nos força a confrontar a seriedade do pecado e a santidade de Deus. Nos lembra que a batalha espiritual é real.
e que as forças do céu estão ativamente engajadas nela, mesmo que não possamos vê-las com nossos olhos físicos. Mas como essa legião divina está organizada? Quem são os seus comandantes? Quais são suas táticas na guerra angelical? A tradição nos fala de uma hierarquia complexa, com diferentes patentes e funções. No topo, temos os arcanjos como Miguel, o protetor de Israel e líder dos exércitos celestiais, e Gabriel, o mensageiro principal de Deus. Abaixo deles existem ordens como os serafins, que queimam com um fogo purificador, e os querubins, guardiões de lugares sagrados, armados com espadas de fogo. Cada anjo, cada legião tem um propósito específico na grande estratégia divina. Eles não agem por impulso. A guerra angelical é uma sinfonia de poder e precisão, orquestrada pelo próprio Deus. Suas armas não são apenas físicas. Eles lutam com a verdade, com a luz e com o poder da palavra de Deus. Em Efésios, somos instruídos a vestir a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Essa mesma armadura, em uma escala infinitamente maior, é a que os anjos vestem. Revelar os segredos dessa guerra é entender que ela acontece em múltiplos planos. É uma batalha por corações e mentes, tanto quanto é uma batalha por territórios espirituais. Os anjos não apenas lutam contra demônios, mas também protegem os fiéis, fortalecem os fracos e guiam os perdidos. Eles são os agentes de campo de Deus em uma operação cósmica que começou antes da fundação do mundo e que só terminará com a vitória final de Cristo. Conhecer a legião divina é conhecer a profundidade do cuidado e do poder de Deus em ação. Chegamos então à questão central: como os anjos, seres de luz, se tornaram instrumentos da ira de Deus. A resposta está na essência de sua natureza: obediência perfeita e amor inabalável pelo seu Criador. A ira de Deus, como vimos, não é uma emoção humana instável. É a reação santa e justa de um ser perfeitamente bom contra tudo o que é mau, corrupto e destrutivo. É a vingança divina, no sentido de retribuição e restauração da justiça. Os anjos, por compartilharem da santidade de Deus e por estarem em sua presença, sentem a mesma aversão ao mal. Eles veem o dano que o pecado causa à criação que amam e ao Deus a quem servem. Portanto, quando recebem a ordem de executar o julgamento, eles o fazem não com prazer sádico, mas com zelo justo. Eles se tornam a extensão da vontade de Deus, a mão que brande a espada da justiça. Desde a expulsão de Adão e Eva do Éden, guardado por querubins com espadas flamejantes, até as 7 taças da ira derramadas por anjos no Apocalipse, eles têm sido os agentes consistentes da justiça divina. Sua lealdade a Deus é absoluta. Onde a rebelião de Lúcifer e seus seguidores representou a traição, os anjos fiéis representam a lealdade inabalável. Eles se tornaram os vingadores de Deus porque escolheram permanecer ao lado da luz, da verdade e da justiça, e estão prontos para defender essa escolha a qualquer custo. Entender esse papel dos anjos nos dá uma perspectiva mais completa e madura sobre o mundo espiritual. Eles não são apenas nossos guardiões passivos, são guerreiros ativos na linha de frente de uma batalha cósmica. A ira de Deus, executada por suas legiões angelicais, é a promessa final de que a injustiça não prevalecerá para sempre. É a garantia de que um dia toda lágrima será enxugada, todo mal será julgado e a paz e a justiça de Deus reinarão supremas. E nesse dia, os guerreiros de Deus finalmente poderão descansar suas espadas. Você já imaginou anjos, não como mensageiros gentis, mas como guerreiros formidáveis, instrumentos da ira divina? Prepare-se para uma jornada ao coração da batalha celestial, onde a justiça de Deus se manifesta de forma poderosa e impressionante. Hoje, vamos explorar um lado dos anjos que poucos conhecem: o seu papel como executores do juízo divino na guerra contra o mal.
A Bíblia nos fala sobre a ira de Deus, não como uma raiva descontrolada, mas como sua justa reação ao pecado e à rebelião. E quando essa ira é derramada, são os exércitos celestiais que entram em ação. Pense em legiões de seres poderosos, obedientes a um único comando, prontos para cumprir os decretos do Criador. Este não é um conceito de fantasia. É uma imagem poderosa encontrada em diversas passagens sagradas, revelando a soberania e o poder de Deus sobre toda a criação. No livro do Apocalipse, por exemplo, vemos anjos derramando taças da ira de Deus sobre a terra, trazendo pragas e juízos. Eles não agem por conta própria, mas como agentes diretos da vontade divina. Cada ato é preciso, cada movimento é calculado. Estamos falando de um exército celestial, mobilizado para o julgamento final, uma demonstração da justiça de Deus que não pode ser ignorada. Esses seres que normalmente associamos à paz e proteção transformam-se em guerreiros implacáveis quando a santidade de Deus é desafiada. Vamos mergulhar mais fundo nos exércitos celestiais. A Bíblia menciona o Senhor dos Exércitos, um título que evoca a imagem de um comandante supremo liderando suas tropas. Essas tropas são compostas por anjos de diferentes hierarquias e funções. Temos os serafins, que queimam com fogo sagrado, e os querubins, guardiões da santidade de Deus. E temos os arcanjos, como Miguel, cujo nome significa "Quem é como Deus?". Ele é frequentemente retratado como o general dos exércitos celestiais, liderando a batalha contra as forças das trevas. A descrição de Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e seus anjos no Apocalipse é uma das cenas mais épicas de guerra espiritual. Essa não é uma batalha simbólica, é a representação de um conflito real que acontece no reino espiritual. O exército divino não é uma força bruta, mas uma legião organizada, disciplinada e absolutamente leal ao seu rei. A mobilização desses exércitos para o juízo mostra que o mal não terá a última palavra. A justiça prevalecerá e o poder de Deus será manifestado de forma inquestionável através de seus guerreiros celestiais. Agora, imagine a cena. Quando os anjos atacam, a fúria dos guerreiros de Deus é algo aterrorizante para seus inimigos. Em Sodoma e Gomorra, 2 anjos foram suficientes para executar o juízo divino e aniquilar cidades inteiras. Em uma única noite, um anjo do Senhor feriu 185 mil soldados no acampamento assírio, libertando Jerusalém de um cerco certo. Esses não são contos de fadas, são relatos do poder avassalador que um único guerreiro celestial pode exercer sob o comando de Deus. A fúria desses anjos não é motivada por ódio ou crueldade, mas por uma lealdade inabalável à justiça e à santidade de Deus. Eles são a extensão do poder divino, executando sentenças com precisão cirúrgica. Quando um anjo ataca, ele não hesita, não erra o alvo. Ele cumpre perfeitamente a missão que lhe foi confiada. A imagem de um anjo com uma espada desembainhada, como o que apareceu a Josué antes da batalha de Jericó, não é um convite para conversar, mas um sinal de que a batalha começou e a vitória pertence ao Senhor. É a manifestação visível de um poder que está além da nossa compreensão. Ao falarmos da legião divina, estamos tentando compreender os segredos da guerra angelical. Embora muitos detalhes permaneçam um mistério, as Escrituras nos dão vislumbres fascinantes. A guerra no céu, mencionada no Apocalipse, revela que as táticas e estratégias no reino espiritual são complexas. Não se trata apenas de força, mas de autoridade. Os anjos de Deus operam sob a autoridade do nome de Jesus. É por essa autoridade que eles vencem as forças do mal.
A guerra angelical também envolve a proteção dos crentes. O Salmo 91 diz: "Pois ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos." Isso significa que, enquanto a legião divina luta em batalhas cósmicas, uma parte desse exército está designada para nos guardar e nos proteger. Eles são nossos aliados invisíveis na luta diária contra as ciladas do inimigo. Entender isso muda nossa perspectiva sobre a oração e a batalha espiritual. Não estamos sozinhos. Temos o apoio do exército mais poderoso do universo, a Legião Divina, lutando ao nosso lado e por nós. Finalmente, chegamos ao cerne da questão: a vingança de Deus e como os anjos se tornaram instrumentos de sua ira. A palavra vingança aqui não deve ser entendida no sentido humano de retaliação mesquinha. Na Bíblia, a vingança de Deus é a restauração da justiça. É o ato de acertar as contas, de garantir que o mal seja punido e que a retidão seja exaltada. E os anjos são os agentes escolhidos para executar essa justiça divina. Desde a expulsão do Jardim do Éden, onde querubins, com espadas flamejantes, foram postos para guardar o caminho da árvore da vida, até o juízo final descrito no Apocalipse, os anjos têm sido consistentemente os executores dos decretos de Deus. Eles são a prova de que Deus não é indiferente ao mal. Ele é paciente, sim, mas sua paciência tem um limite. Quando esse limite é atingido, sua justiça é liberada e os anjos se tornam a manifestação visível dessa justiça retributiva. Eles não são autômatos sem vontade. São seres santos que odeiam o pecado tanto quanto amam a Deus e, por isso, cumprem seus deveres com zelo e perfeição. A imagem dos anjos como guerreiros da ira de Deus nos lembra de duas verdades fundamentais: a seriedade do pecado e a soberania absoluta de Deus. O mal não ficará impune e a justiça divina prevalecerá. Essa não é uma mensagem de medo, mas de esperança para todos que confiam em Deus. É a garantia de que, no final, o bem triunfará sobre o mal de forma definitiva e o universo será purificado pela mão poderosa do Criador através de seus santos anjos. Já alguma vez imaginaram o que acontece quando a paciência divina se esgota? Quando a justiça celestial decide que é hora de agir? Não estamos a falar de anjos a tocar harpas em nuvens fofas. Estamos a falar da ira de Deus, manifestada através das suas legiões celestiais. Preparem-se, porque hoje vamos desvendar o véu sobre os anjos libertados na batalha final contra o mal. A Bíblia está repleta de passagens que descrevem um poder celestial para além da nossa compreensão. Em Apocalipse, por exemplo, não vemos apenas um ou dois anjos, mas exércitos inteiros apostos aguardando o comando divino. Imaginem a cena. Trombetas ecoam pelos céus, não como um anúncio de paz, mas como um chamado à guerra. O exército divino, composto por miríades de seres poderosos, é mobilizado para executar o julgamento. Cada anjo, uma arma de precisão. Cada legião, uma força imparável. Não são mensageiros gentis, são guerreiros forjados no fogo celestial, prontos para erradicar a escuridão de uma vez por todas. Este é o exército que não conhece a derrota, o poder militar do próprio Criador. Mas como seria presenciar um ataque destes guerreiros celestiais? Esqueçam as imagens de anjos com asas de penas brancas. Pensem em seres de pura luz e poder, cuja simples presença pode fazer montanhas tremerem. Quando os anjos atacam, a fúria dos guerreiros de Deus é algo aterrorizante para os seus inimigos. A Bíblia descreve anjos a dizimar exércitos inteiros numa única noite, a derramar taças de pragas sobre a terra e a brandir espadas de fogo. A sua lealdade a Deus é absoluta e a sua missão é clara: executar a justiça divina sem hesitação. A fúria angelical não é movida por ódio, mas por uma retidão implacável.
É a resposta do céu à persistência do mal, um corretivo cósmico de uma força avassaladora. Por trás desta força esmagadora existe uma organização, uma hierarquia. Esta não é uma multidão caótica, é a legião divina, um exército com uma estrutura complexa e segredos de guerra aperfeiçoados ao longo de milênios. Existem diferentes ordens de anjos, cada uma com as suas funções específicas na batalha. Arcanjos como Miguel, o grande comandante, lideram as frentes de batalha contra as forças das trevas. Querubins, muitas vezes vistos como guardiões, podem empunhar um poder destrutivo para proteger o que é sagrado. A guerra angelical é travada tanto no plano físico como no espiritual, usando estratégias que a mente humana mal consegue começar a compreender. Revelar os segredos desta guerra é entender que cada movimento no tabuleiro cósmico é calculado, cada ação tem um propósito divino. Então, como é que estes seres de luz se tornaram os instrumentos da ira de Deus? A resposta está na própria natureza da justiça divina. Deus é amor, mas também é justiça. Quando a rebelião, a corrupção e o mal atingem um ponto de não retorno, a intervenção torna-se necessária. Os anjos, como executores perfeitos da vontade divina, transformam-se em agentes da sua vingança. Eles não agem por vontade própria, mas em obediência total. A sua ação é o reflexo direto da santidade de Deus contra a impureza do pecado. A história de Sodoma e Gomorra, ou a destruição do exército de Senaqueribe, são apenas vislumbres de como os anjos se tornam a manifestação física do julgamento divino, um lembrete poderoso de que nenhuma maldade fica para sempre impune perante o Criador do universo. Desde o início dos tempos, a batalha entre o bem e o mal tem sido travada em muitos níveis. E no centro desta luta cósmica encontramos os anjos, os fiéis soldados de Deus. Eles não são apenas observadores passivos, são participantes ativos, prontos para intervir quando a ordem divina é dada. A sua lealdade e poder são a garantia de que, no final, a luz prevalecerá sobre as trevas. A história da ira de Deus e dos seus anjos guerreiros não é apenas uma história de destruição, mas também de purificação e restauração. É a promessa de que um dia todo o mal será erradicado e a paz e a justiça reinarão supremas. Este é o poder e o propósito dos exércitos celestiais, a força irresistível ao serviço do Rei do Universo. Alguma vez você já se perguntou como seria a fúria de Deus? Não a fúria que castiga sem motivo, mas a ira justa, a resposta divina a um mundo que se afundou na escuridão. Muitas histórias falam do amor e da misericórdia de Deus, mas hoje vamos explorar um lado diferente, um lado que desperta temor e admiração, a ira divina manifestada através de seus guerreiros mais poderosos. Prepare-se para uma jornada pelas escrituras e tradições que revelam como, em tempos de julgamento, os anjos são liberados não como mensageiros da paz, mas como instrumentos da vingança celestial na batalha final contra o mal. As escrituras estão repletas de imagens impressionantes dos exércitos celestiais. Não estamos falando de anjinhos com harpas e asas delicadas. Estamos falando de um exército divino, uma força cósmica mobilizada para o julgamento. Pense em legiões de seres poderosos, cuja mera presença pode abalar os fundamentos da terra. O profeta Daniel teve uma visão de milhares que serviam a Deus, um tribunal celestial pronto para agir. Em Apocalipse, vemos esses exércitos marchando sob o comando de Cristo, com espadas afiadas e uma missão clara: executar a justiça divina. Essa não é uma guerra comum, é uma intervenção cósmica, onde o próprio céu se mobiliza para purificar a criação. Cada anjo, cada ser celestial, é um soldado disciplinado no exército do Criador, aguardando a ordem para entrar em batalha.
Eles são a garantia de que, no final, a justiça prevalecerá. Então, o que acontece quando esses guerreiros celestiais recebem a ordem de atacar? A Bíblia nos dá vislumbres aterrorizantes. Lembre-se da história de Sodoma e Gomorra. 2 anjos, com poder para aniquilar cidades inteiras com fogo e enxofre. Ou a noite da Páscoa no Egito, quando o anjo da morte passou, executando um julgamento preciso e devastador. Em Apocalipse, a fúria angelical atinge seu ápice. Vemos anjos derramando taças da ira de Deus sobre a terra, trazendo pragas, escuridão e sofrimento indescritível sobre aqueles que se rebelaram. A fúria dos guerreiros de Deus não é caótica, é cirúrgica, focada e absolutamente avassaladora. Eles são a manifestação do poder de Deus em sua forma mais pura e temível, uma força da natureza que não pode ser parada ou negociada. Quando os anjos atacam, o mundo testemunha o verdadeiro significado do temor a Deus. É um lembrete solene de que as escolhas humanas têm consequências cósmicas. Mas quem são exatamente esses guerreiros? O que sabemos sobre a legião divina? Além dos famosos arcanjos como Miguel, o grande comandante que luta contra o dragão, e Gabriel, o mensageiro, as tradições falam de uma hierarquia complexa. Existem serafins, que queimam com fogo divino, e querubins, os guardiões dos lugares sagrados de Deus, que expulsaram Adão e Eva do Éden. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, aprofundam ainda mais, descrevendo diferentes ordens de anjos com funções específicas na guerra celestial. Alguns são estrategistas, outros são a linha de frente, e há até mesmo aqueles encarregados de aprisionar forças demoníacas. A guerra angelical não é um simples confronto de força bruta. É uma campanha altamente organizada, com táticas, hierarquia e objetivos claros. Revelar os segredos dessa legião é entender que o universo espiritual é muito mais complexo e militarizado do que imaginamos. Cada anjo tem seu posto, sua arma e seu dever na eterna batalha entre a luz e as trevas. No centro de tudo isso está a questão: por quê? Por que seres de luz e pureza se tornariam instrumentos de uma ira tão intensa? A resposta está na própria natureza de Deus. Ele é perfeitamente justo e santo. Sua ira não é um capricho emocional como a raiva humana. É a reação santa e necessária contra o pecado, a corrupção e a maldade que destroem sua criação. Os anjos, como servos perfeitos da vontade divina, tornam-se os executores dessa justiça. Eles não agem por conta própria, mas como uma extensão direta do julgamento de Deus. Quando a maldade atinge um ponto de não retorno, quando a rebelião contra o Criador se torna absoluta, a vingança de Deus se manifesta. E os anjos são os portadores dessa sentença. Eles são a prova de que Deus não é indiferente ao mal. Sua paciência é longa, mas não infinita. A transformação de mensageiros em guerreiros é o ato final de um Deus que, em sua justiça, decide purificar o universo e restaurar a ordem. É a promessa de que, no fim, todo o mal será julgado e a retidão reinará para sempre. A visão da ira de Deus e seus exércitos angelicais é, sem dúvida, aterrorizante, mas também carrega uma mensagem profunda de esperança. Mostra que o mal não terá a última palavra. A justiça, embora às vezes pareça tardar, virá de forma decisiva e absoluta. As legiões celestiais estão prontas, não como uma ameaça para os justos, mas como a promessa de libertação final de toda a escuridão. Essa guerra cósmica nos lembra da seriedade de nossas escolhas e da soberania de um Deus que governa o universo com poder e justiça. A batalha final será travada e os guerreiros de Deus garantirão a vitória da luz. Prepare-se para uma jornada que revelará o poder celestial de uma forma que você nunca viu. Muitas vezes pensamos nos anjos como figuras serenas, mensageiros de paz com harpas e asas brancas,
Mas as Escrituras nos mostram um lado completamente diferente. Guerreiros formidáveis, comandantes de exércitos celestiais, prontos para executar a justiça divina. A Bíblia descreve um exército celestial mobilizado para o julgamento, uma força que faz tremer os alicerces do universo. No livro do Apocalipse, por exemplo, vemos anjos derramando taças da ira de Deus sobre a terra. Não são atos aleatórios, mas sentenças divinas executadas com precisão cirúrgica contra a rebelião e a iniquidade. Imagine o cenário. Anjos poderosos, seres de luz e fogo, descendo dos céus não para cantar, mas para guerrear. Esta é a fúria aterrorizante dos guerreiros de Deus. Pense no profeta Eliseu, cercado por um exército inimigo. Seu servo estava apavorado, mas Eliseu orou e os olhos do servo foram abertos. O que ele viu? A montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Este era apenas um vislumbre do exército divino. A legião celestial, sempre pronta para proteger os justos e combater as forças das trevas. Estes não são querubins fofos, são serafins, arcanjos e legiões de guerreiros celestiais. Mas como os anjos, seres de pura luz, se tornaram instrumentos da ira de Deus? A resposta está na natureza da santidade e da justiça divinas. Deus é amor, mas Ele também é justo. O mal não pode permanecer impune em sua presença. A vingança de Deus, nesse contexto, não é um ato de raiva descontrolada, mas a restauração da ordem e da justiça. Os anjos, como seus servos leais e obedientes, são os executores perfeitos desse decreto divino. Eles não agem por conta própria, mas como uma extensão da vontade soberana de Deus. Vamos nos aprofundar nos segredos da guerra angelical. As Escrituras nos dão pistas sobre hierarquias e batalhas que ocorrem no reino espiritual. O livro de Daniel fala sobre o arcanjo Miguel lutando contra o príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual maligna. Essa luta durou 21 dias. Isso nos mostra que a guerra espiritual é real, intensa e travada por seres de poder inimaginável. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", é descrito como o grande príncipe, o protetor do povo de Deus, liderando as forças celestiais contra Satanás e seus demônios. Quando os anjos atacam, o resultado é avassalador. Lembre-se da noite da Páscoa no Egito, quando o anjo da morte passou e executou o julgamento de Deus. Ou pense no exército assírio que cercou Jerusalém. Em uma única noite, um anjo do Senhor feriu 185.000 soldados. Esse é o poder de um único anjo. Agora, imagine legiões inteiras em ação. É uma força que nenhum poder terreno ou demoníaco pode resistir. A sua lealdade a Deus é absoluta e sua capacidade de executar suas ordens é perfeita. Ao longo da história, esses exércitos celestiais foram mobilizados em momentos cruciais. Eles protegeram profetas, libertaram apóstolos de prisões e, no fim dos tempos, terão um papel central na batalha final descrita no Apocalipse. O arcanjo Miguel e seus anjos lutarão contra o dragão, a antiga serpente, e o expulsarão dos céus de uma vez por todas. Será a manifestação definitiva da soberania de Deus sobre toda a criação. Essa mobilização para o julgamento final é um tema recorrente. Jesus falou sobre voltar com seus santos anjos em glória para julgar as nações. Não será um evento silencioso. Será uma demonstração de poder e majestade, onde toda a rebelião será subjugada. Os anjos, como portadores da espada da justiça divina, separarão o trigo do joio, executando a sentença final. É crucial entender que a ira de Deus não é como a raiva humana, que é muitas vezes pecaminosa e egoísta. A ira divina é uma resposta santa e justa ao mal. É a reação de um Criador perfeito contra a corrupção que ameaça sua criação. E os anjos, como instrumentos dessa justiça, agem em perfeita harmonia com o caráter de Deus.
Eles são a prova de que o mal não terá a última palavra. A legião divina, portanto, não é apenas uma força de destruição, mas também de purificação. Ao remover o mal, eles preparam o caminho para a restauração de todas as coisas, para um novo céu e uma nova terra onde a justiça habita. A guerra angelical é, em sua essência, uma guerra pela alma da criação, uma batalha para restaurar a ordem e a beleza originais pretendidas por Deus. Da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se de que há mais coisas acontecendo do que os nossos olhos podem ver. Há uma realidade espiritual, um exército celestial pronto para a batalha, aguardando a ordem do seu comandante. Os anjos guerreiros de Deus são um lembrete poderoso de que, no final, a justiça prevalecerá e o bem triunfará sobre o mal. A ira de Deus, executada por seus anjos, não é o fim da história, mas o começo de um novo capítulo de paz e retidão eternas. Espero que esta reflexão tenha aberto seus olhos para a dimensão poderosa e guerreira dos anjos. Eles são muito mais do que imaginamos, verdadeiros executores da vontade divina. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios da fé, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.